É essa esperança que nos move. E estar aqui hoje, irmãos, é também ser lembrado, é ter o nosso coração aquecido por essa chama de esperança. De que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor cuida da nossa família, que o Senhor tem o controle sobre as nossas circunstâncias, o nosso trabalho, a nossa saúde, enfim, tudo aquilo que nos cerca. O Senhor é bom e Ele tem boas coisas para os seus filhos. E enquanto nós não vemos, então, essa redenção completa, em que nós temos expectativa, em que nós temos esperança, nós podemos, então, ter o nosso coração em paz, firmes e constantes de que Ele está conosco, sempre presente. Amém? Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós, Deus, como parte da criação, aguardamos o momento, Pai, em que o Senhor há de redimir todas as coisas. Nós sabemos, Deus, que os tempos são difíceis, que o mundo é mau e que nós temos enfrentado tantas adversidades, ó Pai. Uma pandemia que assolou todo o mundo, nós temos visto tantas pessoas sofrendo, países em guerra, desastres naturais, Deus, que têm ceifado vidas, têm separado famílias, têm trazido fome, Deus, tanta coisa ruim ao nosso redor. E sabemos que isso é fruto, Deus, do pecado que fez separação entre nós e o Senhor lá no início. Mas sabemos, Deus, que quando essas coisas acontecem, nós estamos um passo mais perto de vermos a redenção do Senhor que irá nos alcançar. E isso, Deus, faz o nosso coração se encher de esperança. E eu te peço, Pai, que a cada dia da nossa caminhada, da nossa jornada aqui, que a gente possa manter os nossos olhos fixos em Ti. Que nós, enquanto igreja, Pai, mantenhamos o nosso coração firmado na Sua palavra, continuando, Deus, a compartilhar e a proclamar de que sim, esse sofrimento terá fim, de que sim, as dificuldades terão fim, e que o Senhor irá, Deus, redimir, restaurar todas as coisas de acordo com a sua perfeita e boa vontade, ó Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado, Deus, da casa de cada um, da saúde de cada um. O Senhor tem cuidado do sustento financeiro, da provisão, porque o Senhor é o Deus da provisão, Deus. É o Deus que não deixa faltar nada. É o Senhor que tem provido graça, tem provido paz, amor, Deus, nos corações daqueles, Deus, que te amam, daqueles que te servem. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja sempre lembrado, aquecido por essa verdade, e que isso possa nos mobilizar, ó Deus, em cantar louvores a Ti, em Te servir mais com excelência, em ler a Sua palavra, Deus, e viver uma vida que mantenha sempre os olhos fixos em Ti. Que o Senhor seja o nosso fundamento, que as nossas raízes, as nossas bases estejam firmadas em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um período de louvor agora. Quero convidar a equipe de louvor. E que você possa aproveitar esse momento para realmente colocar o seu coração nessa verdade. No final do culto, nós iremos cantar uma música que diz que o Senhor é o nosso fundamento. Que nós possamos construir a nossa vida, a nossa expectativa e a nossa esperança no Senhor, porque Ele é o nosso fundamento. Amém? Antes de nós termos a mensagem com o pastor Ramon, nós teremos um momento agora de uma reflexão bem especial. Como eu já havia comentado no início do culto, esse é o último domingo do mês de agosto. E o tema proposto, pelo qual nós vemos refletindo nas mensagens, em tudo que tem sido dito aqui, desde o início, é extraordinariamente comuns. Seres humanos, pessoas normais que levam a sua vida, mas, de alguma forma, tem um algo que faz com que o seu fazer, a sua caminhada, seja extraordinária. No primeiro domingo, o pastor pregou aqui sobre Davi, e como Davi era um cara comum, o filho caçula da sua casa, alguém que não era visto, mas, de alguma forma, o Senhor olhou para o seu coração. E o que fez diferença na trajetória de Davi foi que o Senhor estava com ele. E isso é muito importante aqui para a gente, entender que essa expressão
precisa fazer parte da nossa vida enquanto homens e mulheres comuns, jovens e crianças, adultos comuns. O Senhor estava com ele. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. E isso faz e pode fazer da nossa vida algo que tenha propósito, que tenha sentido, que impacte a vida de quem está do nosso lado, que mude a história da nossa família de alguma forma. E é sobre isso que a gente vem refletindo, vem pensando durante todo esse mês. E hoje, para fechar, eu trago aqui rapidamente uma reflexão sobre a história de José. José, assim como Davi, era o caçula da sua casa. Eu acredito que todos vocês aqui devam conhecer a história de José, filho de Jacó. José era um cara comum, era um jovem comum, muito comum. Porém, José tinha esse diferencial da mesma forma como Davi tinha. O Senhor estava com ele. E isso é muito claro no livro de Gênesis. No capítulo 39, especificamente, 3 vezes essa expressão aparece. E o Senhor estava com ele. E por isso José pôde passar por todos os momentos que ele passou. José, num primeiro momento, ele está ali com seus irmãos, e José era um cara sonhador. Isso também é uma coisa importante. José era um jovem sonhador. E por causa dos seus sonhos, num primeiro momento, ele foi insultado pelos seus irmãos que não entenderam. Ele foi humilhado, ele foi vendido para o Egito como escravo. Ele trabalhou na casa de Potifar e ali ele foi tentado, fugiu da tentação, mas foi preso mesmo assim, porque foi acusado injustamente. Passou um tempo na prisão. E mesmo assim, durante todo esse tempo, o Senhor estava com ele. José era um cara tão comum como eu e você, que ele sofreu decepção. Ele chorou inúmeras vezes, o pastor Ramon já pregou aqui sobre isso, dando essa ênfase. Era um cara que sofria decepção e sabia do lugar que ele ocupava na história da sua família, de desprezo, de humilhação, apesar de ser o preferido de seu pai. E ali no Egito, da mesma forma, sempre nos calabouços, como escravo, não sendo ouvido, mas, em algum momento, porque o Senhor não estava fora do controle daquela situação, em algum momento, aqueles sonhos daquele jovem sonhador começaram a fazer sentido, porque era um momento propício para que o Senhor pudesse fazer da vida de José, um cara muito comum, um homem comum, um jovem comum, fazer com que ele pudesse cumprir um propósito muito importante, não só na história da sua família, mas na história do povo de Israel. José confiava em Deus, e por isso ele tinha um caráter aprovado, por isso ele tinha ações e condutas que agradavam ao Senhor, ele fugia do mal, e por isso o Senhor estava com ele, e por isso ele era próspero em tudo o que fazia. E para finalizar, eu gostaria de ler um salmo que retrata bem tudo isso que José ele esperava. Salmo 62, no 1 e 2, versos 1 e 2, diz o seguinte: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. José foi abalado, entre aspas, de muitas formas, mas havia algo nele que permanecia constante, a sua confiança, porque ele esperava no Senhor. Ele não esperava nos homens, ele não esperava nos seus irmãos, ele não esperava na sua família, mas ele confiava no Senhor. E isso fazia dele um jovem sonhador, muito comum, como eu e você, que também temos sonhos. Alguém que poderia exercer um papel, cumprir uma ação importante de diferença na vida das pessoas. Amém?
Ai. Deixa eu ter uma água aqui, né? Mas... muito boa noite. Vou tentar mais uma vez. Muito boa noite. Boa noite. Que bom. Eu carrego muitos sonhos em minha bagagem. Eu tenho um grande sonho. Estou até tentando organizá-lo aqui. Mas o meu sonho é ser uma pessoa grande. Muito grande. Uma pessoa extraordinária. Tipo aqueles grandes homens que nós ouvimos durante toda a história. Harriet Tubman, uma mulher que libertou 1000 escravos. Martin Luther King, um homem que, na frente de muita gente, gritou: "Eu tenho um sonho." Ou Billy Graham, um grande homem. Um homem que, com a sua vida, fez milhares de pessoas conhecerem Cristo. Mas essas pessoas parecem que elas nasceram assim, com um dom. Sabe? Um dom. Todo mundo, um dom, sim, um dom. Tipo um super-herói. Quem aqui nunca sonhou em ser um Homem-Aranha? Ou quem sabe, o Superman. Ou até mesmo a Mulher Maravilha. Quem é que nunca sonhou? Grandes homens. E como disse o tio Ben, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas toda vez que eu penso nesse meu sonho, toda vez que eu lembro desses homens, eu olho para mim e eu me pergunto como eu, uma pessoa comum, poderia se tornar alguém extraordinário? Você pode me dizer como ser uma pessoa extraordinária? Você, ele não sabe, talvez você pode me dizer o que é ser uma pessoa extraordinária? Como ser? Quais são os passos para eu ser uma pessoa extraordinária? E tudo isso me aflige, me deixa triste. Porque aquelas pessoas, elas falam muito bem. E eu não sei falar. Aquelas pessoas, elas tocam outras pessoas e corações de outras pessoas. E eu, às vezes, até tenho vergonha de estar atrapalhando. Deixe, inclusive, me pedir desculpas por estar incomodando a noite de vocês. Mas eu precisava compartilhar. Talvez tenha alguma coisa aqui. Achei! Extraordinário. Talvez. Deixe-me consultar o manual do extraordinário. Carregamos dentro de nós coisas extraordinárias que procuramos à nossa volta. Dentro de nós? Como assim dentro de nós? Como é que dentro de mim, uma pessoa comum, pode ter algo extraordinário?
seja isso que eles queriam dizer quando falaram para mim. Não é a força que você tem, mas sim como você a usa. Mas força eu não tenho. Talvez, já que eu ouvi assim tanto sobre Deus, aqui ninguém soube me responder. Aqui, pessoas comuns como eu. O que é que eu faço para ser uma pessoa extraordinária? O que é que eu faço para ser grande como aquelas pessoas? Deus. 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 Deus! Deus. Ele sim pode fazer de mim uma pessoa extraordinária. Não por quem eu sou, porque eu sou uma pessoa comum. Mas quem foi que disse que Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e todas essas outras pessoas grandes que nós ouvimos falar não foram pessoas comuns? Pessoas comuns que deixaram ser usadas por Deus. Eles olharam para suas mãos e eles simplesmente deixaram aquilo ser usado por Deus. O que é que você tem em suas mãos? E você. Outro dia eu conheci uma senhora que tinha um celular. Eu precisava muito de oração. E eu mandei uma mensagem pedindo oração. E ao invés dela simplesmente dizer, vou orar por você, meu querido, ela olhou, ligou o áudio e orou ali mesmo. Uma coisa simples, mas uma coisa extraordinária, que mudou a minha vida. O que é que você tem em suas mãos? Não se esqueçam, lembrem-se de quem vocês eram quando Ele chamou vocês. Homens e mulheres comuns. Mas homens e mulheres comuns que foram chamados, escolhidos por um Deus extraordinário, para que pudessem fazer coisas extraordinárias, sendo vocês extraordinariamente comuns. Vou juntar a minha bagagem. Oi. Parabéns ao Matheus pela performance.
Matheus, que é aluno de teatro, escola de teatro, e também parabéns pelo belíssimo roteiro, absolutamente conectado à verdade de Deus para nós. Também conectado a esse tema, né? Esse tema da juventude, que nós estamos não encerrando o tema. Espero que esse seja, ou vamos trabalhar para que esse seja um tema do ano, né, que começa agora, né? Para nós aí no ano do nosso aniversário. A gente sempre faz isso, né? E podemos manter assim essa grande verdade. Eu me lembro que há muitos anos, né, eu já dialoguei algumas vezes sobre esse tema com alguns irmãos, principalmente a turma da juventude, né, que é mais interessada às vezes nessas obras do Tolkien, né, o Hobbit, Senhor dos Anéis. E uma das coisas mais marcantes que eu na ocasião eu tinha assistido, né, eu não tinha lido esse livro se tornou uma trilogia no cinema de J.R. Tolkien, O Hobbit. Eu recomendo, né, não só para a juventude. É uma obra brilhante, com um pano de fundo, com um caráter cristão sensacional. Estas obras do Tolkien, Senhor dos Anéis e Hobbit, o que acaba sendo dentro do mesmo assunto e com as mesmas lições para a gente. Qualquer pessoa precisa assistir. Mas numa determinada circunstância, Gandalf, né, havia dito que a razão por ter escolhido um homenzinho, né, um anão praticamente, que era o Hobbit, um Hobbit, né, para ser aquela pessoa que levaria o anel até o lugar da sua destruição, né? E quando lhe perguntaram por que o Hobbit? Ele disse que o Hobbit era um pequeno homem, pessoa comum, absolutamente. Essa é o espírito da obra, pode-se dizer assim, é o grande ensino da obra. É uma pessoa simples, comum, hobbit, que faz um paralelo com o inglês, né? Até no português dá, né? Um jogo de palavras com habit, né? De hábito, né? Pessoa de hábito, como nós, pessoas comuns, a gente tem os hábitos. Amanhã a gente vai fazer uma rotina muito parecida com o que a gente fez segunda-feira passada. Talvez amanhã não, porque amanhã é feriado, alguns vão mudar alguma coisa, mas a gente vai manter uma rotina de feriado. Somos pessoas de hábitos, né? Como os hobbits. E por que uma pessoa comum para uma tarefa tão difícil? E o grande mago daquela terra, né, da Terra-média, Gandalf, ele disse: eu não sei. Por que você trouxe o Hobbit? Ele disse: eu não sei. Talvez porque eu tenha medo. Talvez porque as coisas que realmente fazem diferença, estou aqui parafraseando, né, trazendo um pouco nas minhas próprias palavras, elas vêm das pessoas comuns, dos pequenos atos de bondade e de amor. É isso mesmo. Não são os super-heróis que nos ensinam bondade e amor no dia a dia. São as pessoas comuns, são as pessoas de hábito.
E é exatamente isso que o mundo está precisando, né? Atos simples, conforme o Mateus disse aqui, mas extraordinários. Em Atos capítulo 20, eu quero ser breve, capítulo 20, verso 24. O livro de Atos é de certa forma, uma extensão narrativa, né, do que aconteceu naquilo que vínhamos lendo nos outros evangelhos, nos evangelhos anteriores, né, no livro de João, Lucas, Marcos, Mateus. E, inclusive, na minha primeira reflexão, eu fiz um paralelo entre Davi e os discípulos também, né? O chamado de Jesus para aquelas pessoas comuns. E não deixa de ser diferente em Atos, que pessoas comuns são acrescentadas àqueles que já haviam sido chamados nos evangelhos. Paulo diz aqui no verso 24 do capítulo 20 de Atos, algo muito semelhante ao que ele havia escrito ao que ele escreveu aos Filipenses 3:8. Aqui ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É muito difícil de imaginar, do ponto de vista interpretativo, que qualquer um daquelas pessoas, enquanto pensando de maneira correta no que Jesus queria deles e para eles, que eles tivessem uma sensação de que estavam entrando em algo tão grande que depois os seus nomes assumiriam nomes de cidades, catedrais, praças, ruas, né? Uma das maiores cidades do mundo, né? Em número de habitantes, cidade de São Paulo, né? E aqui nós estamos falando de Paulo, né? Um homem que se chamava Saulo e foi atingido por uma mudança tão grande e tantas coisas mudaram em sua vida que até o seu nome precisou ser mudado. Paulo, quando vai participando e tendo noção das coisas que estavam acontecendo, porque após o seu chamado, ali na estrada para Damasco, ele fica confuso, aquilo foi um choque muito grande na sua vida, e depois é unânime, os comentaristas concluem que ele passou um tempo significativo na Arábia, anos na Arábia. Ele não, como alguns, né, foi retirado de uma boca de fumo, das drogas, da marginalidade, né? Semanas depois ele é ordenado pastor e toda a mensagem que ele tem é um testemunho que em muitas circunstâncias nem cabe, nem se aplica. A gente precisa ter um certo cuidado com o testemunho, né? Eu conheci pessoas que tinham um passado terrível, e que elas não gostavam de mexer nisso, nem mesmo, muito menos, ou principalmente na frente de igreja. Eles achavam que aquilo havia sido algo para se esquecer. E não para ficar se exaltando ou tentando dizer que saiu de um grande poço, como se isso fosse algum tipo de vantagem. Às vezes precisamos ouvir, às vezes não. Esse tipo de
mensagem ou testemunho que se torna em mensagem, reflexão para nós. Paulo foi para um retiro. Ele foi aprender a tradição, aquilo que se tem paralelo às Escrituras, no que diz respeito à literatura paralela daqueles tempos. Dizem algumas coisas de que, conforme os discípulos haviam passado um tempo com Jesus, e incluía tudo nesse tempo, né? Muita coisa, oração, retiro, né? Normalmente eles se retiravam das multidões, e etc. Mas também lidavam com multidões, com curas, com aulas práticas, né? E Paulo teve a oportunidade de ouvir pessoas, conhecer pessoas que haviam lidado com Cristo diretamente. Ele mesmo que havia visto Jesus ali na sua conversão, né? Depois ele vai ouvir uma série de coisas da parte de Jesus e assim até chegar determinados momentos em que esse homem sai desse lugar de retiro, desse lugar de aprendizado, desse lugar de reflexão e autorreflexão, né? Para uma carreira, palavras que aqui no versículo 24, a palavra que ele mesmo usa, né? É um caminho, uma carreira, né? Uma outra palavra que ele usa aqui é um ministério, né? Que tem a ver com um serviço, né? Então ele é lançado num caminho, numa carreira, e Paulo era um homem absolutamente conectado com aquele tempo. Ele sabia das coisas e sabia onde ele estava sendo inserido. Logo, difícil imaginar que Paulo não sabia que a sua vida e morte seriam comuns. O que eu estou querendo dizer com isso? De que não teria nenhum glamour naquilo, de você estar sendo chamado para ser um papa. Nada disso. Uma pessoa reconhecida por autoridades mundiais, ou a começar pelas grandes autoridades da sua terra, né? Seja de Jerusalém, seja de Roma, ele que era cidadão romano também. Nada disso. Ele tinha uma leitura absoluta de que aquilo seria dia após dia, com dificuldades e lutas, de uma mensagem que estava sendo aceita por milhares de pessoas ao longo dos anos, mas que também estava sendo odiada pelas autoridades. E ele era um dos pioneiros em tudo aquilo. Ser pioneiro de qualquer coisa é muito difícil. Quando vemos instituições com décadas, e às vezes até centenárias, né? E às vezes, por causa desses muitos anos, muitas estações que passou, né? Ou que se passaram, elas se tornam até grandes, conhecidas, referências, né? Mas imagine aquelas pessoas que são pioneiras disso, que começaram isso, né? Que viram, não tinham nem uma sede, um espaço físico, né? E Paulo observa que o cristianismo também não tinha. Os cristãos não tinham nenhuma sede. Eles se reuniam de casa em casa, às vezes no templo, não no templo, né? Dentro do templo. Isso nunca aconteceu. Dentro do templo no sentido de em espaços, em pátios externos do templo, onde também poderiam entrar gentios, né? O que não era o caso de Paulo, mas era o grande pregador dos gentios. Eles não tinham espaço. Se reuniam em determinados lugares que eram espaços para o ensino ali, a educação filosófica, né? Como em Éfeso, por exemplo, né? Mas isso em espaços, sinagogas, pequenas
né, pequenas representações do templo, né, espalhados em outras regiões e províncias e etc. Mas nada disso era um espaço físico real dos cristãos. E Paulo tinha absoluta noção disso. De que ele ia para onde Jesus mandasse. E aconteceram, em algumas circunstâncias, visões e sonhos, e principalmente visões, ele viu Jesus mesmo, dizendo, vá, inclusive aqui no capítulo 20, né, vá para Jerusalém. Né, capítulo 21, temos algo assim, e ele tinha uma convicção profunda, porque ele tinha absoluta certeza de que o que ele via não era fruto de uma esquizofrenia, de uma ilusão, de um delírio. Era a voz de Jesus. No capítulo 20 mesmo, lá no final, os cristãos se despediram dele em Mileto, né, abraçando, beijando e chorando, porque ele havia dito que eles não o veriam mais. No versículo 22, vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá, mas exatamente porque Jesus disse a ele para ele ir para Jerusalém. Essas ordens, elas eram missões diárias, esses desvios de curso. Era como se você chegasse, acordasse pela madrugada, chegasse em determinado lugar, se reunisse com alguém superior a você e ele dissesse, hoje nós vamos fazer isso. E Paulo sabia do quanto isso tornaria a sua vida, não uma vida extraordinária, não uma figura conhecida no mundo inteiro. Nós temos 2000 anos de camadas de história para que Paulo seja uma das pessoas, como Pedro, como João e tantos outros, das que mais tem nome das pessoas em toda a história, em toda a história global. De quantas pessoas se chamam Paulo, quantas pessoas se chamam João, quantas pessoas se chamam Pilatos. Pilatos era muito maior que Paulo, do ponto de vista de autoridade e etc. Mas não havia nele nenhuma consideração, nenhum desejo, nenhuma vocação interna, nenhum curso intrínseco dentro dele de que ele era uma figura preciosa e por isso ele estava sendo chamado por Jesus. Ele diz isso aqui, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Sabe por quê? Porque se considerasse, jamais estaria naquele caminho. Jamais. E ele teve uma vida e, de fato, uma morte comum. Comum, principalmente no quesito morte, aos olhos de quem estava descumprindo uma ordem romana de não pregar. De quem estava pregando para os seus compatriotas judeus, e eles odiavam aquela mensagem. Inevitavelmente, qualquer amigo de bom senso diria a ele, esse negócio não vai acabar bem. Como acontece aqui no capítulo 20. Que em mais de uma vez, eles pedem para que ele não vá para Jerusalém. Por que não? Paulo, porque está óbvio, está nítido. Você vai ser preso. E sabe-se lá o que vai acontecer com você depois de ser preso. E foi exatamente isso que aconteceu. E morre de maneira comum. Porque um preso em masmorras romanas, nas circunstâncias em que Paulo estava, inevitavelmente iria, com todas as surras que já tinha tomado, naufrágios, perseguições, prisões. O seu corpo já não era o mesmo para suportar uma fase final de prisão, conforme aconteceu com ele. Conforme vemos aqui mesmo no livro de Atos e nas outras cartas, muitas outras marcas do que acontece com ele no fim dos seus dias. Ele escrevendo a Timóteo, em capítulo 40,
capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz a Timóteo, ele narra no último capítulo, que ele estava sozinho, traído, com frio. Vai saber o inverno europeu, um homem que está preso em um ambiente de subsolo, úmido, muito úmido, onde passavam ali determinados dutos e passagens de rede de esgoto, inclusive, né? Uma das prisões de Paulo é mantida até os dias de hoje, pode ser visitada, parte daquilo que sobrou. E dormindo naquele chão frio, sozinho, em tédio, pedindo para que Timóteo levasse para ele alguns manuscritos, alguns livros, porque quem está sozinho, preso, sem ter nada o que fazer e com ninguém com quem conversar, precisa de algum tipo de distração, porque senão os dias se tornam longos e longos e longos, em dores, algumas crônicas que ele já enfrentava no corpo, na coluna, baseado em tudo que já tinham feito com ele, em circunstâncias diversas, e assim Paulo morre. Uma morte comum, considerando que naquela circunstância, se nenhuma intervenção ocorrer, você vai morrer nisso. Ele é decapitado, tirado dali para ser decapitado, é decapitado, cortam a sua cabeça e pronto. Um dos mais famosos missionários da história é Adoniram Judson, talvez ombreado aí com William Carey, né? Que é inglês, Adoniram Judson é americano, e eles são, inclusive, meio contemporâneos. Adoniram Judson pregou na Birmânia, hoje um país chamado Mianmar, né? Está ao sul da China, muito próximo ali ao oeste da Índia, ao sudeste da Tailândia, né? E muitos povos primitivos na circunstância aqui do século XIX, e Adoniram Judson pregou, foi um missionário naquele lugar. Mais de 1 milhão de cristãos birmaneses, a antiga Birmânia, né, o Mianmar, traçam as suas raízes espirituais até Adoniram Judson. Um jovem, vale a pena conhecer a história dele, que decidiu se tornar missionário. Ele era, num primeiro momento, congregacional? Não, congregacional era o William Carey, depois batista. Não me lembro. Depois ele se tornou batista, foi batizado pelo sócio na Índia, pelo sócio de William Carey, né, que também se tornou missionário, né, e ele compilou, né, no fim do seu trabalho, hoje, né, quase 2 séculos depois, o dicionário, que agora com quase 200 anos de existência, continua sendo o dicionário oficial de Mianmar, e universidades, né, hospitais e outras coisas mais que existem naquele lugar, não pelo seu trabalho direto, mas indireto, né? Alguns até direto, mas a maior parte deles por causa do seu trabalho indireto, dos cristãos. Influenciou milhares e milhares de missionários com a sua história. Milhares de missionários foram influenciados pela história dos dois, que são basicamente os 2 grandes nomes de missões modernas, Adoniram Judson e William Carey. Mas Adoniram Judson, ele não considerou que seria parte desse grande projeto de influenciar milhões de cristãos. Ninguém sai com esse objetivo. Ele apenas considerou que a sua vida era menos importante que a sua missão.
não tem outra razão para ninguém assumir determinadas funções, como no caso de William Carey, como no caso de Adoniran Judson, em campos missionários, em campos transculturais, principalmente naquele tempo, irmãos. Principalmente naquele tempo, sem comunicação, com dificuldades, longas viagens de navio. Adoniran Judson voltou à sua terra natal 18 anos depois, por causa da morte do seu irmão mais novo. Ele perdeu o seu primeiro filho em parto prematuro, com sua esposa Anne. Batizou o primeiro birmanês com 6 anos de trabalho duro. Na guerra Birmânia versus Grã-Bretanha, ele foi preso e torturado por quase 2 anos, porque ele era de fala inglesa e a Birmânia se tornando em guerra contra a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né? Eles consideraram que Adoniran Judson era um inglês, né? E ele foi preso e torturado, e os registros das torturas dele são coisas de cair o queixo. Como dormir todas as noites, naquilo que nós conhecemos em um pau de arara, por exemplo. E dia após dia, sua esposa Anne estar intercedendo ali, dizendo que ele não fazia parte de nada daquilo que eles imaginavam, que ele era um homem comum, que ele deveria ser solto, e etc, etc, etc. 6 meses depois de ser libertado, sua esposa morre com 37 anos. Ele perde uma filha no mesmo ano da morte da esposa. Volta à terra natal 18 anos depois de ter partido, já mencionei, volta para o campo missionário, depois de voltar para os Estados Unidos, volta para o campo missionário com um casal jovem de missionários e o rapaz morre no campo. 3 anos depois, ele se casa com Sara, a viúva desse missionário, e com ela tem 4 filhos. O caçula morreu com 1 ano e 7 meses. Depois ele tem mais 3 filhos. E com a saúde da esposa enfraquecida, eles voltam para os Estados Unidos em 1845, e Sara morre nesse mesmo ano, sua segunda esposa. Em 1846, ele se casa com Emily, uma escritora conhecida, e 6 semanas depois eles voltam para a Birmânia pela 3ª vez. 4 anos depois, ele morreu devido ao agravamento de uma doença crônica. Ele tinha 62 anos, 61 anos. Sua igreja teve 18 membros, mas só restaram 4. E assim passou a vida de Adoniran Judson. Bom, eu narrei números extraordinários no início, né? Mas ninguém entra nisso já vendo o final. Não, a gente entra nisso com a necessidade de considerar todos os dias que a vida não é preciosa para mim mesmo. Eu preciso encarar isso todos os dias. E Paulo, Adoniran Judson, William Carey, que não passou por menos problemas na Índia, no caso de William Carey, ele pregou na Índia, né, todo o seu ministério. Eles precisam encarar todos os dias isso, de que eu me lembro que, numa determinada circunstância, eu estava pregando numa igreja onde havia falecido uma criancinha. Ela estava de 6 meses, alguma coisa assim. Uma das cenas mais difíceis de se ver e consolar é quando você está no funeral de um adolescente, de uma criança e coisas assim. É difícil de se manter de pé e muito mais, ou pior ainda, ter o que falar. E a igreja estava se preparando para aquele funeral que seria ainda naquele dia, mas o corpo estava sendo preparado e etc. E eu me lembrei em casa, antes de partir para lá, eu me lembrei que um missionário que havia perdido 2 filhos afogados em campos transculturais, não me lembro onde, algum país da África, se eu não me engano. E 2 filhos pequenos, né? E ele depois relatou para alguém, anos depois, que quando alguém lhe perguntou como você conseguiu sobreviver a isso?
Como você conseguiu ser firme, permanecer nisso? E eu citei exatamente isso naquele culto de manhã, no domingo de manhã daquela igreja. E aquele missionário havia tido uma conclusão, uma consciência na palavra que o manteve de pé e o manteve firme. Ele disse, o que me manteve de pé foi a certeza absoluta de que ele também perdeu o seu filho no campo da missão. E ele nunca deixou a missão. É diário. A gente precisa entender que a missão é preciosa, muito mais preciosa que a nossa própria vida. E Paulo diz aqui no texto, contando que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor, ou seja, a minha vida é preciosa para a minha carreira e não para mim mesmo. Logo, não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Eu tenho vida, fôlego, existência, vigor para o meu ministério e para a minha carreira. Logo, o meu ministério e a minha carreira é maior do que a minha vida, é mais importante do que a minha vida. Aliás, já que eu citei 2 Timóteo, que são os relatos finais que se tem de Paulo, né, escritos por ele mesmo, são cartas dele a um jovem pastor. E quando ele vai narrando, né, que ele havia sido deixado, havia sido traído, estava se sentindo só, estava abandonado, estava sentindo frio, ele diz no versículo 17, mas o Senhor me assistiu. Essa é a conclusão de Paulo. A conclusão de Paulo não é essa de ficar choramingando pelos cantos, ó dia, ó céus, por que essas coisas estão acontecendo com quem deixou tudo para seguir a Deus? Por que o Senhor permite que coisas assim aconteçam? Essa não é a conclusão de Paulo. A conclusão de Paulo está no versículo 17 do 2 Timóteo 4. Mas o Senhor me assistiu. Sabe o que isso significa? O Senhor esteve presente. Em tudo que me aconteceu, o Senhor esteve presente. O meu curso e o meu serviço, a minha carreira e o meu ministério foram acompanhados pelo Senhor. Isso sim faz toda a diferença quando se sabe, quando se percebe. O Senhor não tirou os olhos de mim, Ele estava ali. Essa é a conclusão de Paulo. E no final do versículo 20, ele diz, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. A minha vida não é preciosa para mim mesmo, a minha vida é preciosa para a carreira e o ministério. Não carreira de me tornar uma pessoa extraordinária, célebre, etc. e tal. Não, carreira no sentido do meu curso, para testemunhar, e também a minha vida é preciosa para testemunhar o evangelho da graça. A minha vida é preciosa para um grande propósito, o evangelho da graça. A coisa mais extraordinária entre todas as que existem. Somos amados por Deus e por isso podemos ter com Ele a experiência de filhos. Esse é o evangelho, essa é a mensagem do evangelho. E Paulo é o apóstolo dos gentios, né, o que mais prega para os gentios. Ele sai para os outros, para os povos. Gentios são povos, né? Esse é o sentido. Os outros, os que não conhecem a Deus. Como o William Carey, como posteriormente a Dona Irã Júdice, dentre outros. Somos amados para pregar essa mensagem. Nós somos amados por Deus e por isso podemos ter com Deus a experiência de filhos. Ele diz isso. Eu preguei aos gentios. Aqui em Atos 24, ele fala testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mas em 2 Timóteo 17, 4:17,
Ele diz: mas o Senhor assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. E todos os gentios ouvissem que todos os seus deuses, que todas as suas práticas religiosas, nas suas religiões falsas, nos seus equívocos, de que aquilo estava matando pessoas, matando inocentes. William Carey revela alguns casos, tem um especial, onde ele percebe o sacrifício de uma garotinha, filha única de uma família indiana, né, porque aquele Deus especificamente cobrava aquela criança por causa de uma circunstância tal e etc. e tal, e eles abandonaram aquela criança, algo assim, abandonaram aquela criança para que ela morresse à míngua, comida por bichos, insetos, formigas e etc. E isso era o desejo, ou a única forma de aplacar a ira daquele Deus, daquela família especificamente. E ele luta, inclusive em questões de justiça nacional, né, para que aquela região, mais especificamente, proibisse que crianças fossem mortas por questões religiosas e etc. e tal. Então, acaba sendo um agente de influência na sociedade também, né? E quantas vidas deixaram de morrer, crianças, né, serem sacrificadas pelos seus pais, né? Eu me lembro de ter visto recentemente uma matéria, eu não me lembro os números exatos, mas isso é uma matéria recente, de que encontraram centenas de corpos, inclusive de crianças, em algum país aqui da América do Sul, de povos incas, e provavelmente esses nativos, né? Centenas de corpos enterrados, tudo indica que enterrados no mesmo dia, centenas, mais de 300. E os arqueólogos imaginam que se trata de um sacrifício em massa, né? Considerando algumas medições, datações ali da possível data, né, do momento daquelas mortes, e eles imaginam que uma grande seca que aquela região viveu num passado que tem mais ou menos uma relação com aquele tempo, pode ser a causa de que fizeram um sacrifício em massa, incluindo muitas crianças, porque aquele mundo agrícola, naquele tempo, aquele espaço agrícola, estava vivendo uma seca ferrenha, né? E quando eu me lembro claramente, isso deve ter uns 2, 3 anos, eu me lembro que quando eu pesquisei, eu estava lendo aquela matéria, meus olhos encheram d'água, porque eu fiquei pensando, meu Deus, quanta gente morreu aqui desnecessariamente, por questões equivocadas, sacrifício humano de crianças. Você pega um bichinho, um menininho desse aí, uma menininha dessa aí, né, e o seu sacerdote, ele diz que ele deve ser incluído num sacrifício para aplacar a ira de um Deus que está impedindo chuva, etc, etc, etc. Esses missionários, eles estavam comprometidos também com essas causas, de que nós precisamos pregar aos gentios, como Paulo diz aqui em 2 Timóteo 4,17, né, e todos os gentios a ouvissem. Por isso é interessante destacar aqui o Paulo pregando aos gentios, nas mais diversas e loucas, não sei se vocês viram recentemente, em algum país ali, próximo também, nessa mesma região do Mianmar ali, ou Tailândia, ou Indonésia, pessoas que ficam mantendo mortos na sala da casa, nos quartos. No Fantástico passou uma matéria recente sobre isso, algo já conhecido, mas gastaram um tempo significativo sobre esse assunto. Tinha um sujeito lá, um cadáver, que tem 10 anos, que ele está no quarto da casa, lá, e as crianças ficam ali, vovô para lá, vovô para cá, mamãe, titio, papai, sei lá, uma coisa assim, e aquela coisa podre, aquela coisa... Porque as pessoas estão, porque esses pagãos, porque esses gentios estão nessa ignorância que mata, que faz sofrer, que faz as pessoas, não, é porque ele ainda não está morto, não, olha aqui, ele não morreu, não, isso aqui é porque ele ainda vai passar pela morte, ainda são umas conversas, né? Paulo está dizendo, eu preguei aos gentios, exatamente para corrigir essas calamidades, essas coisas horríveis. Esse é o meu compromisso, minha vida é preciosa para isso. Meus irmãos, finalmente esse mundo se resume em achados e perdidos.
Tudo se resume nisso. Os perdidos são os exploradores de um caminho extraordinário, de um caminho não comum. Os perdidos são aqueles que, como a serpente oferece para Eva, você quer ser uma figura extraordinária? Você quer ser como Deus? Como Caim, que se torna uma figura célebre e extraordinária. Não só ele, mas as gerações dele. Pessoas que criam a civilização do mundo, ou o mundo mais civilizado, a partir das gerações de Caim, do caminho de Caim, dos filhos de Caim. São os que querem ser extraordinários e por isso eles fogem da vida, da relação comum com Deus. Esses são os perdidos. Cuidado com esses caminhos. Cuidado na educação dos seus filhos ou outras pessoas que estão sob a sua responsabilidade ou próximos de você, querendo torná-los extraordinários e, ao mesmo tempo, demônios. Demônios. Porque demônios não são feitos de ratos e baratas, palavras de C.K. Chesterton. Demônios são feitos de arcanjos. E os achados, esses são os perdidos. Aqueles que querem se tornar célebres, anjos, extraordinários, super-heróis, vencedores, e por isso se afastam de Deus. Deus é um concorrente. Assim pensam. E os achados são os que voltaram para casa e foram recebidos nos braços do Pai. Esse é o caminho. Esse foi o caminho do filho pródigo. Aquele que queria ter uma vida extraordinária longe do Pai. E percebeu que a única forma de corrigir toda aquela lambança, podridão e aquele chiqueiro humano em que ele havia se tornado era voltar para a vida comum com o Pai. Voltar para a casa do Pai. E receber um extraordinário abraço do Pai. Porque nessa história só tem um extraordinário. É o Pai que torna tudo extraordinário quando Ele está perto. O abraço, a casa, o aconchego, a recepção, o banquete, a festa. É isso. Que a gente não pense nessa conversa boba, nessa conversa equivocada, nesse engano do coração de ser, eu quero me preparar, ou eu quero me tornar uma pessoa célebre, famosa, poderosa, rica, extraordinária. O que vale a pena é como Paulo e como todos os outros. Creia em uma coisa só. A missão é extraordinária, porque ela vem do Pai, que é extraordinário. Nós somos pessoas comuns, para que em atos comuns de amor e bondade, a gente faça aquilo que o Pai, se quiser, venha tornar extraordinário. Amém? Vamos louvar a Deus.